vida no livro. E eu falei que eu queria colocar que Mato Grosso é centro geodésico da América do Sul. E isso eu insisti bastante, que eu quis colocar, que eu quis puxar um pouco para a minha cidade. Então, o turismo no Mato Grosso é muito forte pelo Pantanal. Então, no livro eu quis colocar tudo isso. E tem muita gente que não sabe, são curiosidades da nossa cidade, como Brasília. Brasília é a capital federal, tem muito do turismo para explorar aqui, tem muito do Oscar Niemeyer, tem muita coisa. Então, eu vou lançar o livro no Espaço Oscar Niemeyer. Então, eu vou trazer um pouco da minha região de Taguatinga, Ceilândia, Águas Claras, aonde eu fico, que é para trazer um pouco dos meus colaboradores para aprender um pouco de Brasília. Então, a gente que fica lá em Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, eu vou trazer meus colaboradores para vir no Espaço Oscar Niemeyer para conhecer um pouco de Brasília. Então, Olha, eu acho que é muito interessante essas curiosidades das cidades onde a gente escolhe para viver. Eu não digo, não saio daqui. Eu sou uma pessoa que eu sou curiosa. Eu acho que das características de uma pessoa empreendedora e de uma pessoa, né, que gosta da vida e é apaixonada pela vida, como eu sou, é você ser curiosa, você estar aberta a novas oportunidades. Então, eu costumo dizer que quem trabalha para mim, você tem que ser específico, você tem que ser detalhista, você tem que ser curioso, você precisa estar muito atento aos detalhes, às pequenas... esse mundo é tão grande, né? Exatamente. Para a gente explorar. Você tem que estar atento às coisas novas. Então, eu não digo... Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu brinco muito assim, porque quando as minhas filhas, né, eu tenho uma de 15 e de 18 hoje, aí elas até dizem para mim, mãe, se depender da gente, teus dias em Brasília estão contados. Porque elas querem explorar, né? Uhum. Elas querem explorar e eu acho que, assim, e a gente traz isso para elas. Elas dizem muito, né, que elas se inspiram. Elas se inspiram em mim, nessa vontade de viver, nessa vontade de viver o hoje, de ir atrás das coisas, né? E eu acho que isso é o que faz de nós mulheres diferentes. Eu acho muito interessante. Eu gosto muito de escutar o outro. Eu falo muito, mas eu também escuto muito as outras pessoas que, de alguma forma, eu admiro. Eu escutei uma entrevista entre o Abílio Diniz e o Jorge Paulo Lemann. E o Abílio Diniz pergunta para o Jorge Paulo Lemann, como é a sua vida com o Brasil? Ele falou, eu passo mais ou menos 90 dias no Brasil, mais ou menos 100 dias na Suíça e mais ou menos alguns outros dias em alguns outros lugares. Então, eu tenho o privilégio de poder escolher alguns lugares onde me motivam e, graças a Deus, a minha condição, eu posso me dar o luxo de viver em alguns lugares que me atraem de alguma forma e eu posso me organizar para poder estar em alguns lugares onde eu consigo, de algum jeito, fazer aquilo que eu gosto. Então, olha que coisa interessante. É muito interessante. Então, eu ainda tenho muitos sonhos. Então, outro dia mesmo, eu estava visitando o pessoal do BTG, num café da manhã, na Intellit, que é uma faculdade que o BTG criou, e eles têm um propósito e um objetivo de fazer a maior faculdade da América Latina de tecnologia. Então, eu falei, gente, por que não fazer uma faculdade de tecnologia? Por que não estudar algo que eu gosto, que me motiva, que me faz para frente? Então, eu falei, se meus filhos forem estudar alguma coisa, for fazer uma pós-graduação fora, por que não eu estudar algo junto com eles? Não importa quantos anos eu tenho ou onde eu vou estar. Isso, hein? Se eu tiver condições financeiras, condições de saúde, de condição de bem-estar, por que não me dar o luxo de fazer algo que eu goste? Demais. Então, eu acho que isso é o mais legal da cabeça boa. Não importa quantos anos você tem, aonde você vai estar, se você tiver condição financeira e bem-estar, você ter cabeça para você poder se autodisciplina, para você poder fazer o que você gosta. E você se organizar de uma maneira que você possa fazer aquilo que te dá prazer e condição naquele momento. Não, isso é demais, né? Sim, só que a maioria das pessoas, independente de ser mulher ou homem, se autolimita. Então, eu acho que é isso que é o diferencial das pessoas. Eu acho que a gente tem que se organizar de uma forma que não tem mais idade para você. Até tal ano eu tenho que fazer tal coisa. Ou a faculdade só se faz até tal tempo. Não tenho mais idade para isso ou para aquilo. Então, eu acho que o importante é você se organizar mentalmente para você ter vida saudável. Então, se não estudou até tal época, você pode
se organizar para estudar. Então, você tem que trabalhar sim, você tem que trabalhar a sua vida financeira, você tem que ter uma organização de planejamento familiar, você tem um deadline para ter filho, ok, você tem que ter uma organização para estar com o seu marido, sua família, você tem que ter uma organização para estar com seus filhos, você tem uma idade para determinadas coisas, ok. Mas para outras, você se organiza, você tem uma idade, dependendo, para ter uma condição física, ok. Mas você vê exemplos como o próprio Abílio Diniz, há 86 anos, que ele está esquiando, que ele está... tem condição financeira, ok. Mas quando eu não tinha condição financeira, eu tinha pelo menos condição de comprar um tênis bom para corrida em 10 pagamentos, e eu tinha toda uma condição de estradas, de condomínio, de rua, que você podia correr. Você não tinha condição de pagar a academia, hoje já tem Uber, hoje já tem toda uma condição de estudos online que você pode ter. Então, eu acho que você precisa se organizar e parar de se autolimitar e parar de ficar colocando muletas. Eu não falo nem desculpa, eu falo que é fábrica de muletas. Eu falo com meus colaboradores, não consegui bater a meta, não consegui fazer isso, não consegui. Então, é muito fácil dar muletas, desculpas, isso e aquilo. Fantástico. Então, eu falo, a Levo é uma empresa onde ela te dá condições de ferramentas para que você possa ter bem-estar, para que você possa ter condições de cumprir a melhor maneira a condição que a empresa está te exigindo e que ela te coloca as metas para você cumprir. E ela te dá condições também para você sentar com seus supervisores e sentar e colocar toda a dificuldade que você tem no seu trabalho. Então, se você não cumpre o negócio, é porque você não quer. E se você tendo qualquer tipo de dificuldade, você senta e conversa com seus supervisores e coloca a dificuldade que você tem, e toda a equipe está pronta para sentar com você, para poder colocar as condições para você fazer. Então, tem um time pronto para sentar junto com você e colocar as condições para que você possa fazer da melhor forma e da melhor condição de você executar bem o seu trabalho. Eu falo muito isso para os meus funcionários também. Eu sou síndica profissional, então eu tenho uma equipe hoje, eu digo assim, que eu dei muita sorte, porque a minha equipe ela é igual eu, assim. Se a gente resolve, se eu delego, eles dão um jeito, eles não... Eu sempre digo assim que é muito importante, se você não consegue, se você vê, se você entender que você tem uma limitação, senta e conversa. A gente resolve, a gente tenta outro caminho, mas não fazer não é uma opção. E isso está muito na parte de delegar tarefas também, né? E de gestão também, né? Eu não gosto muito da palavra sorte. Eu vou até discordar um pouco com você. Não, eu digo sorte assim, porque assim, já passou muita gente, assim, a gente tem muito problema com mão de obra. Porque assim, se as pessoas não estão eu não digo aptas, porque às vezes a pessoa tem a aptidão, mas não tem a vontade. Eu não sei qual é a palavra usar, procrastinam, não tem interesse mesmo. Mas no que eu digo, quando eu digo sorte, tipo assim, que a gente vai, a gente procura até que a gente acha alguém que encaixa, acha os perfis que encaixam e que estão ali junto com você. Porque eu sempre digo para a minha equipe, eu não quero ninguém atrás de mim, eu quero todo mundo do meu lado. Vamos junto. Entendi. Eu quero todo mundo junto. Por isso que eu falo que é gestão, porque quando a gente tem um time, é todo mundo junto. Então, para você ter um time, para você ter esse tipo de liderança, é porque, de alguma forma, você tem características e tem competências que, de alguma forma, essas pessoas se sintam bem para estar do seu lado. Sim. Então, eu acredito que isso sejam características e competências de gestão. Porque, para elas estarem ali, é porque, de alguma forma, elas estão se sentindo bem para estarem ali. Porque elas se sentem confortáveis, porque elas encontraram maneiras de estar se sentindo... como se diz, elas se sentiram bem porque alguém reconhece o talento delas. Então, eu acredito que quando você tem um time, que é onde as pessoas conseguem se sentir valorizadas, elas ficam.
Então, na Levo e dentro das nossas franquias, a gente procura fazer esse tipo de situação. Então, nós temos várias pessoas de 10, 15, 20 anos, de 8 anos, de 10, de 7 anos que estão com a gente e que elas se sintam bem, elas se sentem bem de estar ali. Sim. E a gente tem esse trabalho de desenvolvimento de carreira, de desenvolvimento de aptidões, de competências, que fazem com que o nosso time ele esteja sempre em desenvolvimento. Então, a gente tem um trabalho de desenvolvimento constante, que é o aprendizado constante, para que a gente possa estar sempre desenvolvendo pessoas e fazendo com que essas pessoas mudem de posição. Então, não é só o dinheiro, mas também é o bem-estar natural, né? Que a gente vai trabalhando em novas posições e trabalhando novos desafios para que a gente possa estar sempre trazendo coisas novas. Então, é gostoso aprender, né? Ao mesmo tempo, você vai para uma área, depois você domina aquela área, depois você vai para outra área, você descobre novos talentos e, às vezes, não tem nenhum aumento salarial, mas você tem novos desafios, você vai para a área de RH, você vai para a área financeira, você vai para uma área de mídia social, você vai para um outro desafio. E é uma coisa muito bacana, porque você acaba aprendendo todos os dias com as mesmas pessoas ou com gente nova. Então, eu falo que esse empreender é muito legal. E aí, de repente, um gerente tem um filho e ele começa a ter uma nova característica muito interessante e ele passa a aprender com o filho e, de repente, esse filho vira o nosso novo colaborador. Então, a gente começa a empregar para a nova geração. Então, as mulheres ela têm uma capacidade muito interessante. E aí, a gente tem a nossa assistente social, a gente tem o braço social, que é o Levo Instituto. De repente, a gente foi para a área de energia, a gente está trabalhando sustentabilidade, e aí a gente tem o Jeans do Bem, que é uma marca social que nós criamos, e a gente tem as oficinas de costura. Aí, de repente, a gente está lá meio chateado com um desafio novo, a gente fala assim, vamos lá ver a nossa nova turma das oficinas de costura, vamos trabalhar com as mulheres de 60 a mais, que às vezes nunca tiveram oportunidade de ter um curso, e a gente tem parceria com o Senai. E as mulheres, às vezes, têm dificuldade de usar uma régua. Aí você está com uma dificuldade com a mídia social e as mulheres estão com dificuldade de usar a matemática para fazer o molde. E aí a gente vê que a gente precisa ter um uso do papel a mais, porque as mulheres estão com dificuldade, porque elas têm uma preocupação de cortar o tecido, por causa que não quer ter desperdício. Então, a gente corta mais moldes para elas poderem trabalhar mais o molde antes de cortar o tecido para não ter o desperdício, porque tem uma preocupação com o Levo Instituto e elas não querem errar. E aí a gente fala, não, então nós vamos dar uma aula de matemática para elas, então nós vamos ensinar melhor, então nós vamos disponibilizar um kit a mais do molde, porque nós queremos que elas aprendam, e nós não queremos que elas fiquem com essa dificuldade, e nós vamos proporcionar isso para elas. Caramba. E a gente pega os meninos novos, ensinando matemática para as senhoras de 50, 60 anos, com uma alegria, com uma coisa maravilhosa, com um brilho nos olhos. E a gente pega todo mundo ali e fala, não, eu vou dar aula, não, eu também vou dar aula. E aí a gente pega todo mundo e pega o professor do Senai ensinando com o maior gosto e pega aquelas mulheres lindas que chegaram ali, que estavam com a maior dificuldade. E elas saem felizes, costurando e aprendendo. E aquele aprendizado que todo mundo aprendeu. E aquilo é gratificante, é maravilhoso. E aquilo não tem nada a ver com dinheiro, aquilo tem a ver com dignidade, aquilo tem a ver com a alegria de aprender, de ensinar, a alegria de fazer o novo, a alegria de fazer o bem. E aquilo ali tem a ver com dignidade, aquilo tem a ver com esperança, tem a ver com o novo, de você poder fazer o bem, sem olhar a quem. Isso é muito bom. Então, né? Isso é o jeito levo de ser levo. É um jeito leve de você poder fazer o bem, de você poder ensinar o novo, da juventude, ensinando os 50 a mais, a diversidade, a inclusão, de você trazer a pessoa que, às vezes, não teve oportunidade, que não tem nem o 2º grau, e está ali, saindo dali, aprendendo e podendo fazer uma geração de renda de R$50 por semana, de R$80 por semana, que você fala, que bobagem. Não, que maravilha. Que maravilha. Que sensacional, que esperança, que algo extraordinário.
Porque muitas vezes os R$ 70 por semana é tudo que ela vai ter. E é o início de algo novo. E aí você pegar uma voluntária e ensinar um MEI e uma pessoa que estava ali desbancarizada, que não tinha nenhum CPF, que a partir daquele momento vai ter um CPF, vai ter uma conta no banco e que vai fazer R$ 70 por semana, que vai colocar uma máquina de costura e que vai fazer um concerto e que vai ter uma nova vida e que vai ter uma esperança. Vai ter uma perspectiva diferente. Exatamente. Amanhã, né? Então, isso é empreender. Empreender no social, empreender numa expectativa de uma nova vida, se sair de casa, vi um Instituto Levo, que nunca viu na vida, que está oferecendo uma oficina de costura, que ela vai aprender a costurar e que ela vai poder levar para casa uma esperança, que ela vai ter uma palestra psicossocial, que ela vai aprender, que ela vai trabalhar uma coisa de metodologia nova na cabeça dela, que isso é transformação social na prática, que isso é o que faz parte, que não é só uma franquia McDonald's que vai ali vender hambúrguer, Sim. mas que ela vai formar pessoas, que ela vai transformar. Tem todo um trabalho, uma estrutura social, né, por trás. Isso entendeu? É muito bacana. Eu não conhecia essa parte. Isso é o Levo, isso é o jeito Levo bacana, de ser. Não. Isso é o jeito da Levo vender hambúrguer. Isso é o jeito da Levo formar pessoas. Isso é fantástico. Isso é o que a franquia Levo faz, é a transformação social na prática, é a maneira de fazer projetos de geração de renda. Isso é como a gente trabalha e isso é como a gente forma as pessoas. Então, a franquia Levo, ela não simplesmente gera um emprego. O emprego que ela gera dura 10, 15, 20 anos. Qualquer colaborador Levo, por onde ele passar, ele faz a diferença. Então, a maneira Levo de empreender, a maneira Levo de passar pela franquia McDonald's é de você doar um jeans que você não usa mais, ele vai fazer uma transformação social e aquele jeans vai virar a mochila Levo, que você pode comprar, porque ela vai virar uma economia circular. Aquele jeans velho, ele vai ser retirado todas as marcas, ele vai ser higienizado e ele vai virar o jeans do bem. E essas costureiras vão poder fazer o jeans do bem, ela vai receber por esse jeans e ela vai poder trabalhar com economia circular e ela vai poder tanto fazer o jeans do bem como fazer os concertos da casa dela. Porque, com a parceria do Senai, ela vai poder fazer essas oficinas de costura e vai ter o certificado dela de poder costurar. Então, a gente trabalha com sonhos. Laura, tu sabe assim, que eu tenho uma prerrogativa que eu uso muito aqui no podcast. Quando eu convido algumas pessoas, qual vai ser a pauta? Quais vão, que vai, como é, assim, o que vai ser perguntado? E assim, eu tenho muito de dizer assim, gente, é um bate-papo. Não vamos com amarras, não vamos com muletas, né? Como você mesmo disse, vamos deixar fluir. E isso para mim tudo é uma novidade, porque assim, quando me apresentaram, falaram, nossa, falei assim, gente, preciso conhecer essa mulher. Eu já te vi num evento que a gente participou, e eu falei, não, eu preciso conhecer ela, eu preciso bater um papo com ela. E foi me passado que era proprietária de algumas franquias do McDonald's, só que tem muito mais por trás dessa mulher maravilhosa. Não é como você disse, assim, quando a gente pensa na palavra na McDonald's, você vem na cabeça o quê? O hambúrguer. Aí as pessoas não imaginam o tanto que tem por trás, a estrutura, a humanização, a solidariedade, e isso é muito bacana. E me diz uma coisa, assim, como é que começou? Porque, assim, você trabalhava com turismo, né? Aonde que foi tipo, vou mudar, Na verdade, vou sair disso. A vida da gente ela não é muito assim programada, né? Sim. Eu comecei na área de recepção, eu fazia recepção de turismo, né? Então, na verdade, eu precisava de dinheiro, eu distribuía folheto no sinaleiro, era o que tinha. E lá em Mato Grosso a gente estava tendo alguns lançamentos de prédios. E aí uma amiga de uma amiga chegou e falou, Laurinha, vai ter uma construtora, tipo uma construtora aqui do Paulo Otávio, da Plaenge, eu lembro na época lá. E aí estava dando tipo R$ 40, e Cuiabá era muito quente.
E aí a gente saía da escola e ele estava abordando as meninas lá para ver se queria distribuir folheto na rua. Eu falei, se eu contar isso para o meu pai, ele vai me matar, ou para minha mãe. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer sem falar nada, e se for tranquilo, tá tudo bem, né? Só que a gente era tudo muito conhecido. Eu falei, se alguém ver, vai ser meio complicado. Eu falei, bom, eu não vou falar nada para ninguém, vou pegar meus R$40 e vou embora. E foi assim, mais ou menos, que conheceu. A gente tem que ser meio audaciosa, Sim. meio ousada, né? Meio assim, desprendida das coisas. E não ter vergonha. Eu falei, bom, eu estou trabalhando, eu não estou fazendo nada de errado. Exatamente. Mas naquela época era muito difícil, né? Eu acho que eu devia ter uns 15 anos, alguma coisa assim. Eu peguei, troquei a camiseta do colégio pela camiseta da construtora e fui embora para o sinaleiro. Então, era meio complicado, assim. Mas foi assim que eu comecei, mais ou menos. Então, assim, tem várias histórias, né? Mas foi mais ou menos assim. E veio para Brasília. Não, e é isso lá em Cuiabá ainda. Isso lá em Cuiabá ainda. Lá em Cuiabá ainda. Eu vim para Brasília, eu já tinha 20 e poucos anos. E o McDonald's então, em si aí isso apareceu tudo lá em Cuiabá. Isso lá em Cuiabá. E Cuiabá é quente, que eu lembro. Cuiabá é quente. Caramba. Então, isso tudo lá em Cuiabá. Então, eu comecei a trabalhar e tal. Aí, como eu abri uma empresa de eventos, e aí eu trabalhava com cerimonial público e tal, em Cuiabá, então, eu criei uma empresa de eventos em Cuiabá. Aí o McDonald's surgiu porque eu já tinha uma experiência na área de eventos, aí eu montei uma empresa, uma microempresa, daí eu já tinha várias experiências. E aí o McDonald's surgiu porque eu já tinha essas experiências anteriores. E aí um amigo, e uma história meio longa que eu vou contar, deixa o livro aparecer que vai estar tudo lá, não vou dar spoiler. Vou estar lá. E aí depois vai estar vendendo e tudo. E o próprio lançamento vai ser bem diferente. Então, no lançamento, eu já vou até dar um spoiler, eu não vou vender o livro no início, no dia do lançamento. Eu vou deixar para qualquer pessoa que quiser, vai fazer uma doação para o meu instituto. Então, no dia do lançamento do livro, não vai ter venda do livro no dia do lançamento. Então, eu vou deixar que cada um que sensibilize pela minha história e faça uma doação. Vai ter um QR Code de doação no meu livro. Já temos datas para esse lançamento? 26 de setembro. Ah, você falou 26 de setembro. Então, vai ter um QR Code, cada um que faça uma doação para o meu Leve Instituto, e depois o livro vai estar nas livrarias. Vai ser pela editora Perfil, e aí, que é um dos braços da Caras. Então, aí o livro vai ter uma doação, então cada um que faça uma doação para o Leve Instituto, e depois vai ser vendido nas livrarias. Então, até o lançamento ele vai ser diferente. Vai ser diferente. Nossa, vou estar lá. E aí, depois que vai ter a venda do livro mesmo. Acho que vai ser R$ 59,90, alguma coisa assim. E aí, a gente vai estar fazendo esse trabalho. Então, o McDonald's ele surge... Eu já estava com quase 24 anos, 25 anos, e aí eu sou uma das mais novas franqueadas da América Latina, porque eu tinha essa ousadia e já tinha toda uma história por trás disso aí. Então, eu comecei muito precoce, eu comecei a trabalhar muito cedo, e tem uma história, eu comecei na área de turismo, depois na área de cerimonial público, então eu tinha uma história bem forte para poder conseguir ter esse aprendizado para me tornar franqueada McDonald's, e acho que dei conta. Então, eu já tinha uma história muito forte para poder me tornar franqueada, porque eu tinha que atender os requisitos que são bem... eu tinha que ter experiências anteriores, então eu já tinha algumas coisas bem consolidadas como empresária. Eu já tinha uma experiência muito forte para poder conseguir todos esses desafios. E também eu trabalhava com uma dedicação muito... Eu era muito dedicada ao McDonald's. Eu fazia todos os cursos, eu trabalhava muito, era muito dedicada. Mas eu cheguei a trabalhar foi o seu diferencial. 10 horas por dia, eu era muito dedicada ao McDonald's. Então, quando eu vim a Brasília, eu me dediquei muito. Então, eu tenho uma questão de disciplina e de muita dedicação, e sempre estudando muito, trabalhando muito. Então, eu tenho uma característica de dedicação, disciplina, resiliência, de muito estudo. Eu tenho a CLT 482 de cor, eu fiz administração, eu fiz curso de direito. Então, eu trabalhei, não terminei o curso de direito com muita dor, mas fiz metade do curso de direito, eu fiz administração. Então, eu sempre fui muito dedicada. Tenho 3, 4 MBAs. Isso, com certeza, foi o diferencial. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Então, assim, claro que você tem que botar em prática o que você aprende, mas que conhecimento nunca é demais e que você aprende sempre, o tempo todo, se você tiver olhar para isso, né? E, com certeza...
Eu tenho MBA de Administração Financeira e Mercado de Capitais na FGV, eu tenho, muita gente fala que é bobagem, mas eu fiz Fundação Dom Cabral, eu fiz Fundação Getúlio Vargas, eu estudei em Harvard, então eu tenho uma dedicação com estudo. Então, eu tenho tanta prática como dedicação de horas de trabalho, extremamente dedicados até hoje, e eu continuo estudando. Eu tenho cursos de conselheiros pela Fundação Getúlio Vargas também. Eu fiz MBA de Estratégia Empresarial, então eu fiz Universidade Federal do Mato Grosso, então eu tenho um currículo bem interessante. Eu sempre estou muito dedicada e continuo sempre estudando. Eu sou uma pessoa bem dedicada aos estudos, bem resiliente também. Você se encaixa bem numa frase que eu amo muito, da Luísa Helena Trajano. Eu vou até ler porque eu não consegui decorar. Empreendedorismo é fazer acontecer, independentemente do cenário, das opiniões e das estatísticas. É ousar, fazer diferente, correr riscos, acreditar no seu ideal e na sua missão. Eu acho que você se encaixa direitinho nessa frase. É uma frase que eu me arrepio até, porque eu gosto muito de ler. Confesso que eu ando um pouco indisciplinada em relação a isso. Esses dias eu fui limpar... Eu sou extremamente disciplinada. Pois é, não, mas eu gosto muito. E eu fui limpar meu criado mudo num dos lados da cama, e os livros estavam em cima, que eu costumo ler, e eu coloquei na gaveta para limpar, e ontem à noite eu falei, cara, os meus livros estão na gaveta. Botei de volta, falei assim, não, tá aqui. Porque, em vez de ficar no celular ali na cama, eu sempre gostei de pegar um livro... Vou te dar uma dica. Pega o seu Instagram e coloca leituras que realmente fazem diferença. Fazem diferença. Então, por exemplo, eu que fiz Harvard, eu gosto de ter a MIT, que são algumas universidades, para você ver pelo menos o que estão acontecendo. Então, você coloca coisas que são realmente importantes. Então, eu coloco alguns sites internacionais que eu gosto, mas você pode colocar coisas realmente relevantes. E também coloque coisas para distrair a cabeça, não só coisas técnicas. Então, coloca coisas de design, coisas que você gosta, que duas, você três coisas, para você poder fazer um mix na sua Sim, seu feed de notícias. Eu comecei a fazer um curso de inglês, porque assim, quando a gente para, a gente acaba desaprendendo. Isso. E aí eu comecei a pegar alguns sites, algumas coisas em inglês e ler em inglês. Eu leio todos os dias, pelo menos 1 hora, alguma coisa em inglês. Então, aí eu trabalho meu inglês, eu leio notícias em inglês, meus filhos estudam em escola americana, então sempre Isso eu estou lendo alguma coisa em inglês para não perder o foco. Aí eu falei, esses dias eu falei assim, gente, faz quanto tempo que eu não faço isso? É por isso que quando parece alguma coisa, a gente... Então, assim, o hábito, a gente tem que mudar, né? A gente tem... Hoje em dia, as redes sociais, elas tendem a tirar um pouco o nosso foco, então, mas aí, nosso, né? Aí, como você falou, vai atrás de conteúdo que... O próprio Instagram, ele te ajuda a fazer essa disciplina. Então, se você coloca no próprio Instagram, isso é uma dica até para quem está aqui nos ouvindo nos bastidores, já que você está sempre no celular, coloca o próprio celular para colocar você para ler o que você precisa. Então, você pega a notícia, pega as fofocas, pega o que você gosta. Por exemplo, eu gosto da notícia lá dos príncipes, do Príncipe William, eu não gosto da Meghan Markle, mas eu gosto do Príncipe William, eu gosto das notícias, aí eu vou na notícia... Então, é no Instagram que você está, então coloca o seu Instagram de uma forma que ele seja produtivo e interessante para você. Então, você gosta de uma coisa que é da notícia internacional, da notícia que realmente vai fazer diferença do seu trabalho. Então, você busca sites dentro do seu Instagram que vai fazer a diferença na sua vida e que vai te dar uma vantagem competitiva para alguma coisa que vai fazer diferença no seu trabalho, dentro daquilo que você precisa. Então, você coloca sites dentro do seu Instagram que vai te dar a informação que você precisa. Ou, pelo menos, ele te direciona para alguma coisa que depois você busca a notícia por inteiro. Então, isso é um bom hábito. E a gente tem que aproveitar muito da ferramenta que hoje você olha... a gente acabou de adotar 2 gatinhos lá em casa, né? Tá. Então, alguns assuntos começaram a ser de gatos. Então, a gente tem que pegar essa ferramenta que o Google faz. Isso. Ele você vê uma foto de gato, daqui a pouquinho ele manda um monte de gato para você. Aí você filtra também. Aí você coloca, esse anúncio não é interessante, isso não é relevante. Mas a gente filtra. A gente tem que fazer isso para o lado
produtivo. Aí você filtra o seu Instagram para que ele não apareça coisas que é irrelevantes. Então, aí você filtra. Então, às vezes, eu passo meia hora no meu Instagram tirando coisas que não me interessam. E aí você filtra e coloca a inteligência artificial para trazer coisas que é quando você começa a procurar artigos e coisas... Daqui a pouquinho ele começa a mandar coisas para você. Aí você tem que filtrar. Né? E aí você vai filtrando, mas às vezes aparece coisa boa também, né? Mas aí você tem uns meninos que sabem colocar exatamente o que deve aparecer. O que deve aparecer ou não, né? E como é que foi aqui em Brasília, quando você chegou... Pelo que eu entendi, você já veio para cá. Sim, quando eu vim para Brasília, eu já vim para ser franqueada do McDonald's. Então, e como é que foi o desafio aqui? Porque assim, uma mulher há anos atrás, hoje a gente ainda tem. Algumas dificuldades, algumas coisas que intimidam. Naquela época, tipo, uma mulher vai vir agora... Eu penso que a gente tem que ignorar. Eu costumo dizer que a gente tem que ignorar. Quando você escuta algo que você não quer ouvir, né? Se você for bater boca, você vai dar ibope. O que você faz? Do mesmo jeito que você ouviu, você ignora. Você ignora, você enfrenta aquilo como se você não tivesse ouvido e continua fazendo o que você faz. E aí, o que eu vejo? Que meu desafio é o seguinte: infelizmente, para a gente poder conseguir o que a gente quer, o homem ele vai lá dar uma maratona e está resolvido. A mulher tem que fazer 3 maratonas. Então, o que você faz? Você ignora isso, mas você fica pronta. Então, por isso que eu falei que não é questão de sorte. Você fica sempre pronta. Então, você faz seu MBA, você faz o seu papel, você corre atrás, você esteja bem, você esteja sempre preparada para o melhor papel que você possa fazer. E se você escutar muita merda, você ignora e você continua fazendo o seu papel com a sua melhor forma. Você esteja sempre pronta. E não bate boca e não dá ibope para bobagem. Você continua fazendo o seu melhor papel. E aí você vai estar numa situação muito melhor. Não faça de vítima, não crie caso, não arrume confusão e você vai se sair muito melhor. E a partir da hora que você ignorar as bobagens que as pessoas querem exatamente que você dê o ibope, você ignora e se sai melhor do que aquilo, os homens não sabem lidar com isso. Não. E aí você sai muito melhor. E aí você ignorando, quando você vê, você está numa situação muito tranquila. Porque como você não deu ibope para aquilo ali, você realmente vai se sair melhor. E aí você simplesmente vai... Não precisa provar, não precisa fazer nada. Você simplesmente vai lá e faz. E você indo e fazendo, e não dando ibope, nem competindo, mas você indo e fazendo, uma hora, a sua hora chega e vai dar certo. Então, eu penso nisso. Eu estou aqui 26 anos, uma forasteira que chegou, não tenho sobrenome, e outra, eu sou divorciada. Eu chego sozinha em qualquer lugar. É uma questão de postura. Quando você tem boa postura, você sabe conversar e sabe falar, e você chega e faz, é o que a Luiza Helena disse. Quando não tem blá, 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 você chega e faz e resolve. E faz a diferença. O seu legado vai sendo construído tijolo por tijolo. E quando o seu legado é construído com base forte, não tem como te diminuir. E o seu legado sendo construído com base forte, o seu momento vai chegar. E aí o seu legado não tem como ser destruído. Gente, isso é inspirador Então, demais. isso é maravilhoso. Faz a sua parte com força, com legado construído em base forte. Não dê palco para quem não precisa. Faz o seu legado, construa com base forte, se prepare, continua aprendendo, continue sempre estudando, não se limite a nada, não dê palco para quem não precisa, não seja vítima de nada, continue fazendo, né, se posicione e ponto. Nossa, isso é fantástico. Colocando ponto nas coisas, se posicionando e construindo um legado em base forte. Sua hora chega e brilha, e ponto. Ninguém consegue apagar essa luz, né? Não, e não precisa de holofote. Exatamente. Aquilo que você faz com o coração e que faz o bem sem olhar a quem, seu legado vai estar lá.
o seu reconhecimento vai chegar. E não faça por reconhecimento, faça para se sentir bem. Não e faça só. esperando por reconhecimento. Não, você não precisa de reconhecimento. Exato, eu penso muito assim ninguém também. precisa de reconhecimento, você só precisa de gratidão. Por você mesma. A sua gratidão é para você mesmo. E o resto acontece. O resto vem, né? Eu acho que é isso. Eu sei que você está com horários um pouco apertado. Laura, foi um prazer, de verdade. E quem tiver jeans, deixa nas nossas lojas. Eu ia te perguntar agora. Quem como tiver é que jeans faz usado, para a gente ajudar? Então, quem tiver jeans usado, deixa nas nossas lojas de Taguatinga, Ceilândia, Valparaíso. A gente está com a nossa loja nova ali na M Norte e no Hélio Prates. A gente está recolhendo nossos jeans. O nosso projeto chama Jeans do Bem. Você pode comprar pelo nosso site, pode comprar pelo Mercado Livre ou entra pelo nosso Instagram, Jeans do Bem. Você pode comprar sua saia, lembra, só pode comprar sua mochila do Jeans do Bem. E é só entrar no nosso site, no Levo Instituto, que vocês vão ficar muito felizes com as nossas peças e ainda vão estar ajudando em ESG, economia circular, e ajudando uma costureira a ficar feliz. Então, isso é bacana nosso demais. projeto está aí, a gente está muito feliz com o nosso projeto. Compre nas nossas lojas McDonald's, que ajuda a gente a pagar os boletos, e a gente fica muito feliz. Então, não, eu vou, quando chegar mais perto, chegar mais perto do dia 26... É com o Rafael que eu converso mesmo a respeito do seu livro? Com o Felipe. Rafael, com o Felipe. Desculpa, Felipe. Não, tá tranquilo. Eu vou conversar com ele. Segue a gente no YouTube, no nosso canal do YouTube, Levo. Tudo que tiver Levo é o nosso legado. Tem o McDonald's, que a gente está super feliz. A gente faz esse trabalho, a franquia que a gente tanto ama, de paixão. E a gente segue a gente nas redes sociais e a gente faz esse trabalho com muito amor, muito carinho, e a gente está sempre muito feliz em participar. E muito obrigado por estar aqui. A gente é inspirador mesmo, a gente pede para que todas as mulheres possam ter voz. Hoje morreu mais uma mulher com feminicídio, a gente fica muito triste, a gente faz um trabalho para que as mulheres denunciem, a gente faz um trabalho muito forte, é muito triste tudo isso. E a gente pede para que essa violência pare de uma forma muito forte, que denuncie, que qualquer pessoa possa ajudar e que melhore essa dignidade e que a gente possa ser mais feliz de um jeito ou de outro, todo mundo possa ficar bem. É isso. Que assim seja, né? Amém. Laura, eu te agradeço demais, demais mesmo por bater esse papo comigo. Foi muito bacana conhecer esse outro lado da Laura, porque as pessoas sempre acham assim, né? Não, tem dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. É isso que eu ia dizer agora. As pessoas não entendem que não é dinheiro, né? É dignidade. Exatamente. Eu falar essa palavra mesmo, é se importar, né? É o cuidar do outro. É o cuidar do outro, é o se importar com o outro. E não, isso é muito bacana. Pode contar com as nossas calçadinhas lá em casa, já vou fazer uma limpa lá nas meninas. Amém. E a gente... Primeiro que elas adoram o McDonald's, né? Então, a gente vai unir o útil ao agradável. Pode contar com a gente. Vou colocar... Vou divulgar também nas redes sociais que a gente tem. Porque, às vezes, o pessoal... Eu, por exemplo, não conhecia. Não conhecia esse projeto. E olha que... Mas é que, normalmente, a gente vai no drive-thru, né? Passa rapidinho ali e vai. Mas se passar no drive-thru e deixar as calças jeans, a gente recebe. Também, eu não sabia que a gente tinha essa possibilidade. A gente recebe. Não, só passar no drive-thru e deixar as calças jeans que a gente recebe. A gente vai fazer, umas propagandas sobre isso. E, se tudo der certo, estarei lá no seu livro. Fiquei curiosíssima quando você falou que não ia dar spoiler. Agora eu vou ter que ler, não tem jeito. Tá, joia. Muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui com a gente, porque a gente sabe que deve ser corrida, agenda apertada, e tirar um tempinho para dividir a Laura com a gente foi muito bacana. Eu agradeço demais. Tá, joia. Demais mesmo. Muito obrigada. Combinado. Beijo grande. Obrigado por todo mundo que está aí ouvindo a gente. E vamos cuidar do outro, que vale a pena. Que vale a pena, né? Tenho que agradecer a Canal Telecom, tenho que agradecer a Casa do Ardes, que fornece um espaço para a gente. E a gente vai fazer A gente vai fazer alguma coisa aqui. A gente está conversando e a cabeça já vai fritando, né? Igor, mais uma vez, obrigada. E é isso, gente. Tá, até o próximo.